Ei, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula na minha Bate-Caverna. Então, antes de tudo começar, prepare o seu espaço, traga os materiais que você vai usar para não ficar levantando e não atrapalhar na concentração, no desenvolvimento da atividade. Combinado? Combinado. Então, olha só, já trouxe meu material, estojo, caneta, tesoura, já trouxe esse estojo todo aí equipado, lápis de escrever apontado, não trouxe só um não, trouxe todos que eu tinha para não ter desculpa. Lápis de cor, pronto, todo mundo aqui. E água. É importante trazer água, por quê? Porque você está em casa. É mais fácil dispersar em casa, porque tem um monte de coisas atrativas. Então, olha só, minha água, trouxe, tá tudo aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar do caderno de artes e também do livro. O conteúdo que nós vamos ver hoje tá na página 80 e vai até a 94. É importante dar uma lida. Tudo hoje? Não. Pega aí, escolhe um dia, dá uma lida, você que decide, mas é importante fazer isso. Caderno de artes. Para que eu preciso do caderno de artes, André? Todas as nossas atividades nós vamos desenvolver nele. Então é importante o caderno de artes. E aí, o que acontece? A nossa primeira aula foi semana passada. E aí, na semana passada, nós já tivemos uma atividade. Eu organizei o meu caderno colocando o marco dessas aulas nesse formato online. E aí eu escrevi tudo bonitinho e coloquei a data. Nossos encontros vão ser sempre na sexta-feira. Então, olha só, dia 3, hoje é dia 10, e aí a gente vai desenvolvendo as atividades. Aqui, a última atividade, a gente trabalhou com quadradinhos enfileirados. Isso trabalha o equilíbrio e a organização. Nós trabalhamos o rasgo do papel, isso fortalece as mãozinhas, e nós trabalhamos a coordenação motora fina recortando. Quando a gente respeita o desenho da figura, a gente ensina para o nosso cérebro que tudo tem um limite, combinado? Então, eu vou reservar a minha atividade, o meu caderno, e vou trazer as informações que são mais importantes para desenvolver a próxima e continuar aprendendo artes. Lá no livro, na página 80, nós temos um conteúdo que é textura e cores. Nós estamos complementando, aumentando, melhorando o conteúdo com essas informações que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Então presta atenção, se for necessário, pausa o vídeo, mas é importante entender, tá bom? Porque vai esclarecer muita coisa. Então olha só, da mesma forma que vocês vão na escola, lá no jardim, e aprendem a ler, a escrever, nós também podemos aprender artes. Da mesma forma, com os elementos básicos da linguagem visual. Alfabetização visual. Ensinar o olho a reconhecer algumas coisas, alguns elementos, para depois o nosso cérebro, com a habilidade das nossas mãozinhas, desenvolver. Combinado? Então, esse é o tema da aula de hoje. E aí, o que é mais importante para a gente entender o início da arte? Para a gente entender a arte, a gente precisa saber que o ponto é o início de partida, é o princípio de tudo. É a partir do ponto que eu crio muitas coisas. Então, o que acontece? Olha só, eu tenho o ponto. O ponto, se eu fizer esse ponto solitário, ele não vai significar muita coisa. Tia Andréia, as estrelas? Sim, o estrelado do céu, os pontos que não diz muita coisa. E aí, o que acontece? Se eu direcionar esses pontinhos, ele vai me indicar uma direção. São pontinhos. Se eu fizer vários pontinhos juntos, vários pontinhos, 1, 2, 3, um monte de pontinhos juntos, eu vou criar uma figura. Se eu for mais detalhista com esses pontinhos, olha só o que eu fiz. Criei uma figura. Essa figura, ela existe porque tem um monte de pontinhos amontoados. E é isso. Quando eu olho para essa direção que eu criei com os pontinhos, se eu juntar os pontinhos todos bem juntinhos, eles vão criar o nosso segundo elemento. Qual o nosso segundo elemento? Nosso segundo elemento são as linhas.
As linhas, elas são muito importantes, porque o pontinho ele é mais demorado para eu criar uma imagem. Agora as linhas não. As linhas eu consigo criar uma forma rapidinho, mas antes de criar uma forma eu preciso entender a característica de cada linha. Então olha só, eu tenho as linhas retas, uma linha reta vertical, que é aquela em pé. Eu tenho uma linha horizontal, que é a deitada. E eu tenho uma linha diagonal, que é uma quase caindo. Mas todas essas três são retas. Entendeu? E aí eu tenho as linhas curvas. É aquela que faz sorriso ou a chateação. Ó, sorrisão, chateação, linha curva. E eu tenho a linha sinuosa que dá voltinha. Eu tenho a linha quebrada, que é aquela que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Que pode demonstrar irritação, se eu quiser representar isso. E eu tenho a linha mista. O que é mista, tia Andréia? Salada mista. Ó, todas as linhas juntas. Como? Sobe, desce, redondo, sobe, desce, voltinha, voltinha quebrada, reta, desce e vai. Todas as linhas juntas. Quando eu tenho todas as linhas, eu posso criar várias formas. Eu posso criar a forma redonda, eu posso criar a forma quadrada, mas as formas geométricas não são todas as formas que existem. Existem também as formas orgânicas, as formas livres. Sério, tia Andréia? Mas olha o que é importante. Se eu não fechar isso daqui, é uma forma ou uma linha? Muito bem! É muito bom trabalhar com gente esperta. Se eu não fechar, tia Andréia, é uma linha. A forma só é uma forma se ela se fechar em todas as pontas. Combinado? Então eu fiz uma linha. Fez uma linha. E agora eu quero uma forma. Fez uma forma. Esse é o meu povo. Ah, então tá bom. Partiu. Entendemos a forma. O que é importante? Cores. Eu adoro cores. Elas são muito significativas para a arte. Tem alguns artistas, ó, dá uma olhada nisso, que bonito. Olha, bonito. São cores, são folhas coloridas. Tem alguns artistas que tiveram fases de chateação, então eles pintaram um monte de coisas tristes e colocaram cores tristes. Pablo Picasso, por exemplo, ele é um artista que tem a fase azul. Era uma parte da vida dele que ele estava muito triste. Então, as cores têm significado. Quando a gente vai no McDonald's, quais são as cores? Vibrantes, alegres. Elas são cores que trabalham na gente a vontade, ela desperta o desejo. Então, eles não usam o amarelo, o vermelho. Por acaso não, tem um significado. E é por isso que a gente precisa ficar atento. Então, as cores, elas têm significado. E aí, eu não vou escrever todas aqui, mas no livro, nas páginas seguintes, a página 80, vocês vão ver que tem a abordagem. O livro tá trazendo para vocês as cores primárias. As cores primárias, elas são fundamentais, porque a partir delas a gente cria um montão de outras. Então, passando as cores, nós temos a textura. O que é a textura, tia Andréia? A textura é um elemento da linguagem visual, porque a gente pode observar a textura através dos olhos e através do toque, que é sensitivo. Olha o rosto, olha o cabelo, passa a mão na mesa. Não esqueça de lavar a mão, hein? Essa mão tá limpinha para passar no rosto, né? Então tá bom. E aí o que acontece? A textura, ela é muito importante, porque tudo tem textura. Tudo tem textura. Se não for visual, é através do toque. O cachorro fofinho, o tapete, a cama, o colo da mamãe. Então, isso é muito importante, porque a textura, ela vem através dos olhos, através do tato, e ela fica arquivada aqui na memória, tá bom? Então,
Terminando essa etapa dos elementos da linguagem visual, o que é importante vocês saberem? Que juntando todos esses elementos, eu vou usar aqui nas cores, tá bom? Juntando todos esses elementos que a gente usou, o que acontece? Eu crio o que eu quiser. Sério, tia Andréia, eu crio o que eu quiser. Se eu crio uma forma redonda, ó, fechei? Não, fechei, agora é uma forma redonda. Eu crio orelhas, eu crio a roupa. Olha só a minha textura, visual. Se eu passar a mão é lisinho, mas as linhas amontoadas me dá a sensação de que tem textura. Ó o cabelo. E esse daqui se irritou, ó, cabelo, sorrisão, dente, e esse é o nosso amigão do dia. Misturei as linhas, misturei as formas, tem a textura. A cor azul do fundo e da caneta. Então, tudo que a gente faz tem esses elementos. E a gente precisa entender, a gente precisa ensinar os olhos e, através dos olhos, desenvolver com as mãos a habilidade de compor imagens, combinado? Então, essa explicação é muito importante vocês entenderem isso. E para a aula de hoje, dia 10, sexta-feira, o que nós temos? Nós temos a Páscoa chegando. A Páscoa tem muitas histórias. Tem uma que eu gosto muito, que diz que muito antigamente, há muitos séculos atrás, não existia o ovo de chocolate. E tinha um período da Páscoa, Quaresma, que as pessoas não comiam carnes. Então elas juntavam todos os ovos para se alimentarem durante esse período que elas não comiam as carnes. Então, elas começaram a trocar entre si os ovos que sobravam. E aí, alguém teve uma brilhante ideia de começar a decorar esses ovos para presentear. Elas faziam buraquinhos nos ovos, colocavam presente e decorava. Cada família decorava de um jeito. Esses aqui eu decorei com formas, ó a florzinha, e esse com os elementos da linguagem visual. E aí o que eles faziam? Eles trocavam entre si. Os camponeses faziam isso. A realeza gostou tanto da ideia que começaram a fazer também. Só que eles tinham mais condição, então eles davam outros tipos de presente. E aí teve um brilhante francês que melhorou a ideia. Ele não só decorou, como ele fez o chocolate de Páscoa. Ele colocou o chocolate, que era um presente dos deuses, que eles chamavam. E começou a lenda do chocolate. Mas o que é mais importante na Páscoa? O mais importante na Páscoa é a gente saber renovar, é a gente poder olhar para as nossas ações e melhorar as nossas ações. Então, a atividade de vocês é pegar um ovo, tá explicadinho na atividade, é pegar um ovo, esvaziar, se for preciso, peçam a ajuda de um adulto, pode cozinhar também. Olha, esse daqui, o que aconteceu? Na hora que eu tava lavando, ele caiu e deu essa trincadinha, mas eu não joguei fora, eu usei assim mesmo. E aí, usando os elementos da linguagem visual, eu fiz alguns desenhos, a gente pode elaborar. Quando a gente para desenvolver um trabalho, respira e pensa no trabalho, a gente desenvolve coisas muito legais, com formas e elementos muito simples que vocês aprenderam hoje. Ó, a forma, o quadradinho da última atividade, olha os fios no cabelo dela, a linha participa muito desse desenho. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com vontade de fazer bem feito. Eu desejo a todos vocês uma excelente Páscoa, muitos abraços para as pessoas que estão perto de vocês. Boa atividade e até o próximo encontro. Um beijo grande, divirtam-se.